Fala, turma, beleza? Estamos aqui para mais um episódio do Soulcast, o podcast da FIED Uninta. Sou feliz, sou FIED, sou Uninta. Estava com muita saudade de vocês e hoje a gente está aqui retomando esse projeto com um convidado muito especial. Eu estou aqui com o empreendedor por trás de um dos maiores pontos turísticos aqui de Tianguá e também da região da Ibiapaba, o senhor Bosco, dono do Sítio do Bosco. Senhor Bosco, muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para estar aqui conversando com a gente sobre esse empreendimento tão bacana e que mudou tanto a história e a realidade aqui de Tianguá. Queria começar que o senhor se apresentasse para o nosso público, né? Falasse um pouquinho quem é João Bosco, um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vindo. Ok, boa tarde aí ao público do podcast aí, Soulcast, né? Aqui da Soulcast. Faculdade FIED Uninta. FIED Unita, né? É uma extensão de Sobral, né? Do Exato. INTA de Sobral, né? É uma satisfação estar aqui, podendo participar e de alguma forma colaborar com a história do sítio e a colaboração que o sítio deu para o desenvolvimento do turismo aqui na região da Ibiapaba, né? Certo? Mas assim, eu nasci aqui em Tianguá, né? Meu nome é João Bosco, eu tenho 61 anos e eu nasci aqui em Tianguá. Vivi uma boa parte do meu tempo aqui, né? Trabalhei no início no Serra Grande Hotel, primeira experiência turística que eu tive na vida, né? Foi quando eu fui trabalhar no Serra Grande Hotel no início, na época da inauguração. Acho que nos anos 80, no início dos anos 80, né? Mas trabalhei poucos meses, eu trabalhei 10 meses, depois eu tive uma experiência de trabalho no CEASA, a Central de Abastecimento, trabalhei lá por 5 anos, e depois eu migrei para a Coelce, que é a atual Enel, né? Sim. E lá eu trabalhei mais 28 anos até a minha aposentadoria, né? Mas antes de me aposentar na Coelce, eu já tinha dado início a esse projeto do turismo. E aí, quando eu me aposentei, já tinha uns 3, 4 anos que eu tinha iniciado. E aí pude vir para dentro para poder ter mais atenção, mais dedicação, mais foco. E a gente conseguiu mostrar essa questão da viabilidade do turismo, né? Porque até então era uma atividade desacreditada, quase que por todo mundo, né? Porque naquela época nós tínhamos Bajara com Parque Nacional, com teleférico, e era basicamente o que a gente tinha aqui na região, né? Viçosa também tinha muito pouco turismo, tinha lá o Casario tombado pelo IFAM, mas não tinha muito destaque, né? E também aí Tianguá, né? Que é o nosso caso aqui, nosso sítio fica em Tianguá. E Tianguá, como não tinha nenhuma característica do turismo, é uma cidade muito comercial, né? E aí assim, foi um desafio mostrar essa viabilidade, né? Aí a gente conseguiu e, inclusive hoje, o sítio, de certa forma, contribuiu muito para mostrar a viabilidade, a ponto de a gente criar uma rota turística aqui na região da Serra. Hoje ela abrange os 8 municípios que ficam em cima da Serra. É a Rota Mirantes da Ibiapaba, né? Foi inclusive eu que sugeri esse nome lá na reunião da gente, né? Do grupo do turismo. E é a rota que mais cresce no estado, talvez por ser diferente de praia ou de outras propostas que tem por aí, né? E assim, a gente está com a esperança de que o turismo venha a ser mesmo uma vertente econômica a médio e longo prazo muito forte aqui na região, gerando emprego, né? E, de certa forma, também preservando a questão do meio ambiente. Sim, sim. O senhor falou que começou a história lá do Sítio do Bosco ainda antes de se aposentar, ainda trabalhando. Mas quando é que veio essa vontade de trabalhar com o turismo, de fazer turismo? Eu sempre achei muito legal, né, a questão do turismo. Mas, assim, a ideia, na verdade, de partir para cima como uma opção econômica, até para minha família, foi na época do 98, 99, por aí, né? Sim. Foi a época do governo FHC, como eu trabalhava na Coelce, né? E o FHC, na época, privatizou muita coisa, né?
Entendendo? Aqui no Nordeste, a primeira concessionária que foi privatizada foi a Coelce. Era a maior empresa do estado do Ceará, não sei se ainda hoje é, né? E assim, a ideia surgiu de um pouco de medo, porque assim, eu tinha uma estabilidade, né? Não Era a ganhava empresa que o muito senhor dinheiro, trabalhava, né? mas tinha muitas vantagens, né? Muitos benefícios. Tinha uma escola, tinha plano de saúde, plano dentário, odontólogo, né? De certa forma, uma segurança. Era uma segurança. E com medo de perder aquele conforto da família, né? Que eu já tinha meus 2 filhos já, que eu tenho hoje, eram crianças. E aí eu comecei a imaginar, né? Um plano B para a minha vida, né? Eu estava com medo de perder o emprego, porque já havia trabalhado em empresa particular, já sabia como funcionava, também a pública. E aí como eu gostava muito, né, dessa questão da natureza, tive muito convívio desde criança, né? E a questão da localização, seu Bosco, como é que foi? O senhor já tinha aquele local? O senhor olhou e viu um potencial? Como é que foi isso? Como eu nasci aqui na região, né, eu conheço muito bem a topografia aqui. E eu sempre achei muito bonito, né, essa questão de você estar no alto, além do clima ser muito agradável, você tem uma vista belíssima, né? Então, Sim. só a vista já era um meu caminho andado, né? De certa forma, era uma grande ajuda. E a questão do clima, e eu procurei exatamente esse tipo de terreno, né? Tivesse uma vista aprazível, e com o clima também, né? Porque o clima ia favorecer demais, porque ninguém quer fazer turismo no calor, né? E nós estamos aqui no Nordeste. Na verdade, a serra é como se fosse um oásis, né? No meio do Nordeste aqui. E eu acho que eu vi esse potencial muito grande, né? E aí comecei a fazer pesquisa. E na época a internet não era, se tinha, não era acessível, né? Sim. E aí eu tive que partir para a pesquisa de livros. Eu busquei alguns autores numa biblioteca que tinha na própria empresa, Biblioteca Dimensão, se não me engano o nome. E peguei alguns livros de autores famosos, né? Napoleão Hill foi o que mais me inspirou, né? O Napoleão Hill escreveu um livro, A Lei do Triunfo. E, na verdade é um livro bem grande, né? Mas o livro, na verdade, é um curso, né? É um curso para que, se você seguir os passos daquele curso, que são 15 capítulos, você tem uma possibilidade muito grande de acertar 100%. Uhum. E aí, depois que eu li, eu fiquei consciente de que dava certo, Era possível. que era possível, mesmo contra todo mundo, inclusive mulher, família, os amigos. Mas eu já estava, digamos assim, consciente de que era a longo prazo, estava preparado para não ter ansiedade, e até hoje, graças a Deus, não tenho, né? E eu sempre repasso isso para o meu filho, que é administrador, o Júlio, né? Que é um grande administrador, o Júlio. Né? Ele que está praticamente agora tocando o sítio em quase todos os aspectos. Entendo. Então, eu sempre procuro passar essa tranquilidade para ele não se estressar, não ficar com ansiedade, porque é uma coisa que pode trazer malefícios à saúde, né? Então, assim, eu enfrentei essa questão praticamente sozinho. Mas era um plano também de alguém que já tinha uma certa experiência, alguma segurança. Também não era um tiro totalmente no escuro, né? De algo que poderia não dar certo. Eu já sabia que dava certo, sabe? Eu sabia que ia ser difícil, mas eu tinha que ter uma segurança. Por isso a busca pela informação nos meios de informação que tinham na época, né? Então eu conversei com muitas pessoas e me indicaram o Napoleão Hill e outros livros, né? E aí eu fiquei com essa consciência de que a coisa ia acontecer mesmo. E eu vi um potencial não só aqui, na região toda, né? Um clima desse, uma vegetação, né, bem densa, a Mata Atlântica é uma das matas, eu acho que é a mata mais de biodiversidade do planeta, mais do que a própria Amazônia, né? Então, assim, como já havia também muitos danos na natureza, como eu nasci em 60, eu vi a terra ser desmatada, vi quando era antes disso, e depois que chegou um projeto aqui chamado Polo Nordeste, que veio com essa proposta da agricultura, das hortaliças,
do café, que era o café do IBC. E aí houve assim, uma mudança no clima por conta do desmatamento, os mananciais também, os olhos d'água secaram, né? Sim. Antigamente a água você pegava na cacimba, 1 metro. Hoje a gente cava 200 metros para encontrar água, né? Então tudo isso por conta do desmatamento. Mas eu via, né? Porque tem esse restante de mata. O Brasil já destruiu 93% da Mata Atlântica desde a época do descobrimento. No Ceará nós só temos 2,5%, pior ainda, né? O Ceará é muito deserto, né? Então só tem dessas encostas, dessas montanhas, Guaramiranga, essa região de serra, né? Então é muito pouco. Mas é ela que sustenta toda essa biodiversidade que é característica assim, da Mata Atlântica. E que está nos preocupando também, nós do turismo, por conta do avanço agora não da agricultura, mas da especulação imobiliária com os loteamentos, né? Porque eles estão indo para essa área e a gente é preocupado porque acha que deveria crescer ali para a região do Carrasco, que apesar também de ser um outro bioma, mas ele é bem maior do que esse restinho de mata que a gente tem, né? E assim, eu acho que o turismo é uma ideia boa do turismo estar nesse lugar, porque dá para você se instalar em harmonia com o meio ambiente, né? E o sítio, ele tem essa questão da responsabilidade ambiental, não é isso? Exatamente. A primeira coisa que nós fizemos ali foi recuperar a mata, né? Porque na época que a gente adquiriu ali, era bem menor, era só 3,5 hectares na época, e era quase toda, era plantado de feijão, de milho, essa cultura de subsistência do pessoal local, né? E a primeira coisa que a gente fez foi não tocar mais. Até um roçado que tinha lá de milho, eu fui atrás do dono do roçado, paguei ele para ele não capinar mais. Ele tirou, ele colheu, né? Ele colheu o que deu, mas eu não deixei mais nem fazer a capina, porque era em declive, e eu estava com medo de impacto, né? Erosão. E aí, assim, hoje a mata tem lá uns 20 e poucos anos, né? A gente tem mais mata do que tinha no início, apesar do crescimento de infraestrutura para o turismo, né? Lógico que você vai ter que fazer alguma coisa, mas dá para preservar, além de você corrigir algum dano que eventualmente possa vir a acontecer, né? Tem que fazer a responsabilidade de fazer o investimento para conter algum dano que você causa, né? Uhum. E assim, o sítio hoje é gigante, oferece muitas coisas, mas como é que, voltando um pouquinho lá para aquele início, o que você oferecia no início? Como é que foi isso? No início foi difícil, né? Porque assim, na verdade eu nem tinha dinheiro para comprar esses 3,5 hectares, esses 3,5 que inicial, né? Então eu tinha uma motocicleta e aí eu dei de entrada da motocicleta nessa parte do terreno, né? E parcelei, assim, acho que foram 18, foram 20 cheques de R$ 500. Você imagina isso há 21 anos atrás, era muito dinheiro, né? Tinha um poder econômico muito maior do que o valor praticamente hoje, né? todo o meu salário da Coelce era para pagar. Minha mulher tinha um salão de beleza e ela ajudou nesse período na economia, nos gastos de casa, escola, remédio, roupas para os meninos, que ela tinha um salão também lá em Frecheirinha. E até terminar, né? Até terminar esses cheques eu não pude fazer nada. Mas eu também tinha uma casa lá em Frecheirinha que eu passei 11 anos para construir a casa como operário, né? Às vezes eu trabalhava fim de semana fazendo instalação nas casas para pegar um dinheiro extra. Mas no final de 11 anos eu construí uma casa muito bonita lá, uma chácara pequena, arborizei, era muito bonita, de pedra, vidro, eu sempre gostei de arquitetura. E as pessoas iam até lá bater fotografia e eu me desfiz da casa, né? E a família toda em cima, os amigos, rapaz, tu é louco, tu vai vender tua casa para investir num lugar que só tem mato e tal. Mas aí como eu falei, eu estava convicto que estava certo, né? Sim. E eu vendi a casa, vendia até barato. E ela possibilitou colocar energia, alargar um pouquinho a estrada, porque era uma estrada muito estreita. Tipo aquelas estradinhas que só passava um carro ou uma carroça, né? O acesso era muito complicado. E
deu para plantar o gramado, investir um pouquinho no banho lá embaixo, que tem uma fonte de água, né? Sim. Porque eu tinha que fazer algum atrativozinho. O banho era uma das coisas, água mineral, natural, lá embaixo, friozinho, né? E também para poder cobrar uma taxazinha, né? E eu comecei na época cobrando R$2. O pessoal local, o pessoal nativo ali, eu cobrava só R$1, né? E assim foi muito difícil, porque o dinheiro da casa não deu para fazer tudo que eu pensava, né? Sim. Eu consegui ainda fazer uma casa de taipa, que não deu nem para terminar. Ficou coberta, mas ainda ficou nas varas. Uhum. Depois foi tapando. Então, essa casa ela durou muitos anos, era casa para tudo, né? Tanto para fazer alguma comida, para dormir. Foi uma época difícil, mas uma época muito feliz, porque assim, é uma coisa que eu queria muito, e como ele vinha crescendo gradualmente, né? Uhum. Então, eu era tão feliz quanto sou hoje. Sim. Né? Era uma Tá semente plantada para uma construção, e você né? acompanha, você é como eu vibrava com com a história, né, do crescimento, né? E me esforçava muito porque eu estava assim determinado a mostrar esse serviço, né? A viabilidade do turismo na Serra. Sim. E na época os políticos falavam até no microfone que não acreditavam, que era um desestímulo, né? E acreditavam mais nessa questão de empresas, né? Sim. Indústria. E, na verdade, até hoje, ninguém tem nenhum apoio nessa parte do turismo. A gente teve que fazer tudo sozinho, né? Na época, a população abraçou? O seu público era mais de comunidade local? Ou já, desde o início, já tinha gente vindo de outros lugares? Porque já era um espaço muito bonito, né? Eu já era conhecido, né? Quem trabalha na Coelce já é bastante conhecido. Sim. Como eu trabalhei 28 anos na Coelce, então eu ia fazer aquele trabalho de entrega de conta, de leitura, de medidor, e você vai de casa em casa, e eu sempre fui um pouco popular, conversava com o pessoal, né? E, então era bastante conhecido. Então o primeiro público foi aquele local, né? E aí eu tive que criar algumas, vamos dizer assim, alguns mecanismos para que ele funcionasse, né? Sim. Porque só o sítio lá, o cara ia um dia, aí assim, como era só o pessoal local, muito raramente ia, pessoal conhecido, não queria pagar nem a taxazinha, né? E aí foi que eu tive a ideia de criar uma festa diferente, que foi o Luau na Montanha. Então, dos meses que não chove, de junho a dezembro, uma vez no mês, no sábado da lua cheia, eu fazia essa festa. Era uma festa bem diferente, com 2 fogueiras, eu iluminava com tochas o caminho, era bem bacana. Aí voz, violão, MPB, um pop rock. E aí, mas ainda tímido, né? A primeira festa que eu fiz, eu apurei R$50, que era o preço do cantor, ainda foi fiado, mas eu não desisti, né? Não desisti. Na segunda que eu fui fazer, eu mesmo imprimi lá uns panfletos na gráfica, e aí eu saía no comércio, né, do corpo a corpo. Propaganda boca a boca ainda muito forte. E eu também não ia só entregar, eu ia conversar, falar da ideia, da festa, porque no domingo geralmente o comércio é fechado, aí os comerciantes iam, né? Então eu consegui ir aumentando esse público. E eu também fui a Sobral e conheci um pessoal da educação física que gostava de campo, de rapel, que eu gostava também muito dessas coisas. E aí fiz uma proposta para que eles levassem os alunos com um preço mais razoável, né? Porque o universitário geralmente tem essa dificuldade econômica. E para eles que levavam era gratuito, né? Ele e a companheira era gratuito. Mas terminava sendo uma época muito boa porque ele trazia vinho, queijos, aí terminava sendo muito bom. E os luau foram crescendo, né? Sim. Aí já não estava dando mais só 100, nem 200, já chegou a 800 pessoas, o que era um público muito bom. Né? E aí esse dinheiro que ia entrando eu ia investindo, né? Porque, na verdade, quando eu comecei lá, os banheiros, o barzinho, a cozinha, era tudo de palha. Eu não tinha como fazer. O dinheiro não deu nem para terminar a casa, para morar, né? Então, eu fui investindo, melhorando. Coisas que hoje também eu já destruí. Porque, assim, deu certo fazer no início ser assim, né? Ter aquele público, mas à medida que ia tomando uma proporção turística de fora, de mais longe,
pessoal acostumado a viajar, aí tive que melhorar os equipamentos, né? A infraestrutura. Sim. Assim, hoje a gente ainda tem 4 chalezinhos dos primeiros que eu fiz, que vão ser demolidos. No lugar deles, nós estamos fazendo uns bem top aí, né? De lareira, com hidromassagem, piscininha com hidromassagem, tipo lua de mel, né? Já tem 4 deles prontos, faltam 9. Deu uma parada agora nesses 9 que faltam, que vai pegar esses 4, né? Que já estão obsoletos. E estou fazendo uma recepção, né? Porque aquela pequenininha vai ficar só para visita, mas para hospedagem vai ficar essa que estou fazendo agora. Nós temos um portal muito grande para fazer, muito bonito. O projeto está feito. Depois eu vou tornar os outros chalés, que faltam 9, né? E o projeto final, que vai ser um castelo para hospedagem, que inclusive já está liberado. É um castelo com 30 suítes de luxo, né? Todas com vista panorâmica. E em cima vai ser um lounge do pôr do sol, um café. Né? Vai ser 360 graus, vai ser alto o castelo. Né? Interessante. E aí, assim, se depois meus filhos quiserem dar continuidade ao projeto, que eu acredito que sim, vai ter que fazer em outro local. E a gente já tem outros locais apropriados para desenvolver turismo. Interessante. Seu Bosco, e quando a gente começa um projeto, a gente sempre sonha em ele cada vez maior, mas o senhor tinha esses planos de fazer dessa forma, ou foi conforme foi crescendo, o senhor foi abraçando esse crescimento e desenvolvendo ainda mais? Olha, parece mentira, né? Por isso que o pessoal me chamava de louco. Eu passava ali na carape de moto, fardado, eles diziam, doido, né? Fala Raul Seixas, aquelas coisas. E eu, assim, quando eles falavam aquilo, eu ficava mais convencido que eu estava certo. Eu disse, a história lá do Napoleão Hill, né? Tem uma da parte do livro dele que ele fala o seguinte, que você, quando vai fazer qualquer coisa, você tem que se destacar da multidão. Porque se você está no meio da multidão, você não é visto. Né? Então, se as pessoas estavam achando a ideia estranha, e as pessoas que estavam falando isso não tinham conhecimento do que era turismo, né? E eu sempre gostei muito de ler, né? Qualquer coisa que apareça importante eu gosto de ler. Aí eu via isso, tá entendendo? Eu via mais ainda a viabilidade da coisa acontecer. Então, foi difícil, assim, a parte da família, porque não acreditava, os amigos, né? Eu tinha uns amigos ainda lá de Frecheirinha, que era muito amigo meu. Eles são pai de família, trabalho, quase não vejo eles. Mas eles viam me dar conselho, né? Pô, tu vai vender tua casa para investir num negócio desse. Eu disse, e vai dar certo. Né? Então, assim, eu nunca desisti. Nunca desisti. Né? E eu imaginava a seguinte coisa, né? Vamos supor que não dê nada, que eu achava impossível um ambiente daquele bonito, plano, no penhasco, que é difícil aqui, né? Geralmente começa a descer assim, tem um declive maior, né? E lá não é plano, terreno perfeito. Eu passei 4 anos procurando aquele tipo de terreno. Fim de semana eu pegava a motocicletazinha e ia procurar. E até que cheguei naquele ali perfeito, numa localização boa, próximo da BR, próximo da cidade, né? Não tinha energia, mas quando eu vendi a casa deu para botar um transformadorzinho do menor que tinha, monofásico. Hoje a gente tem um transformador de 112,5 trifásico, já tem gerador para não ter falta de energia, foi investido toda essa parte, né? Sim. O cliente que está lá, se faltar energia, nem sente que faltou. Né? Então, assim, são investimentos altos, né? Nós temos lá, nós não temos Fossa Negra lá, nós temos uma estação de tratamento. Mas a gente vai investir logo que for possível, em breve, uma estação de tratamento mais moderna que tem, certo? Ela é de módulos, e ela não precisa cavar chão nem nada. E então a gente vai fazer porque tanto os dejetos sólidos como dos líquidos vão ser todos reusados, né? Sim. Porque hoje a água de reuso lá são as águas cinzas. Aquela grama lá da rampa de voo livre, ela é irrigada com água cinza, né? Que passa a aspiração da piscina também. Ela passa por uma filtração, vai para um reservatório e de lá ela é irrigada. É porque ninguém vê os aspersores, eles são daqueles que nem campo de futebol. Sim, sim. Eles saem com a pressão da água e geralmente a gente coloca à noite, né?
2 da manhã, 2h30, até 4h30. São 4 estágios e é tudo automatizado. Você programa lá o computador e ele faz o trabalho. Sim. Né? Então, assim, mas no futuro a gente quer aproveitar 100% das águas, de todas as águas, e dos resíduos mais sólidos a gente quer também aproveitar para adubo orgânico, para agricultura. E o lixo a gente já tem uma empresa que cuida, né? Separa para reciclagem. Hoje é uma empresa que toma conta só disso. No início eu também não levava o meu lixo para a prefeitura, eu nunca levei meu lixo para a prefeitura, porque eu sei que o destino é o lixão, que eu discordo desse tipo de coisa, né? Então eu já levava para o Ayrton, lá na BR, né? Ele dizia que me comprava, mas nunca me pagou. Mas só em vez de dar fim o destino correto, eu já ficava satisfeito, né? Eu trazia às vezes na moto, quando aparecia um amigo, que era pouco também, era proporcional ao movimento na época, né? Sim. Hoje o Marcelo vai em média 2 vezes por semana com o caminhão dele lá, né? A gente paga essa empresa. Enfim, a gente é muito preocupado com essa questão, né? A gente também tem nessa questão ambiental, a gente está plantando todo ano 5.000 árvores, da preferência das frutíferas da Mata Atlântica, e está distribuindo gratuitamente. Prefeitura, às vezes o Sebrae e o restante individualmente. Só assina lá um termo, como vai cuidar da árvore. Tem pessoas que não podem, que moram em apartamento. Mas as que levam assinam e se comprometem. É uma conversa para entregar, né? Sim. Para que ela funcione direitinho. Então a gente já faz esse trabalho. Tem um trabalho também que a gente está correndo atrás, que tem umas empresas de fora aí, acho que da Europa, que estão com os déficits de carbono aí. E um amigo meu lá do Maranhão, Tocantins, para lá, está intermediando essa conversa para que a gente plante 1 milhão de árvores para eles cumprir lá a dívida de carbono deles, né? E a ideia é tentar trazer isso ali para o Acarape, para que todas as famílias da região possam se envolver nesse plantio e ganhar algum dinheiro. Sim. E a gente está pensando em cobrar um preço sim, razoável que dê para sobrar e a partir daí fazer um projeto de uma cooperativa, de uma sede para cooperativa ou associação, para a gente começar a desenvolver trabalhos de artesanato, aproveitando o potencial de semente, de cipós da região, fazer um artesanato característico que nosso, não esse que vem de todo lugar, para poder incluir eles na questão econômica em relação ao turismo, né? E o senhor acha que o sítio, ele ajudou a aquecer um pouquinho essa questão da economia local? Como é que foram começando a questão das contratações ali? Eu sei que tem comunidades ao redor. O senhor acha que isso ajudou? O turismo emprega todo mundo dali ainda, e às vezes não tem, né? Porque assim, atualmente no meu sítio hoje tem umas 125 pessoas trabalhando, estamos em férias, né? Mas meu quadro geralmente é 100. Mas aí, nesse período a gente contrata diarista foi mais 25. A gente tem em torno de 60, acho que 62 carteiras assinadas. Fim de semana são diaristas 2 dias, né? E agora aumentou para isso, né? Mas aí, com a vinda do sítio e o trabalho que a gente fez, mostrando essa questão que o turismo está dando certo, aí surgiu outros equipamentos, sim, como o João, lá da Lapa, né? Vários outros pequenos. E há uma tendência muito grande em investimento naquela área. Então, eu sou muito preocupado com o turismo ali, porque assim, já estão trazendo um loteamento para frente do meu sítio, né? Num local em declive, numa área que é proibida, a área vermelha, né? Mas não sei como estão conseguindo, né? E são lotes pequenos, 20 por 8, coisa, parece mais favela, né? Porque assim, até que se o cara fizesse 40 por 100 e colocasse lá no contrato que a área que ele tivesse de fazer infraestrutura fosse só 10%, 5%, aí todo mundo moraria na floresta e dava para viver em harmonia, como nós estamos fazendo lá no sítio, né? Sim. Mas eu acho que o cara está querendo ganhar dinheiro, né? Não importa as consequências futuras aí para gerações futuras. E essa questão, ela leva um impacto direto também nas nossas condições climáticas, né? Tianguá hoje é um pouco mais quente do que era. O problema é exatamente esse que no início nós estávamos falando do clima, né? Antigamente, quando você chegava aqui, quando era criança, você chegava 3 horas da tarde, o cara que era de fora ficava com o queixo tremendo, né? Como se diz, né?
E à medida que veio esse projeto lá do Polo Nordeste, que foi já no final dos anos 70, no governo militar, ele era um projeto que trazia estradas vicinais, essa estrada carroçável, né? Eletrificação rural e escola de alfabetização de adultos. Eu até dei umas aulas, tinha 17 anos na época, mas dei umas aulas ali onde mora o Faquinha, por ali, não sei bem o nome ali do local hoje. Mas eu ia com um lampião, na época ainda não tinha chegado a energia lá, na bicicleta, um lampiãozinho daquele pequeno, e dava aula lá na casa lá do pessoal. Mas esse projeto também trouxe a questão na época da agricultura, né? Vieram a colônia de japoneses e outras, e começaram a desenvolver as hortaliças, as frutas, essas coisas, né? Sim. Porque até então a serra produzia abacate, manga, era banana, café, jaca, coisas que tinham como se fossem nativas aqui, sim, né? E aí quando veio... E o café da sombra? O café da sombra ainda tem ainda hoje por aqui, né? Era um café que era plantado em consórcio com a mata, o que era muito interessante porque não derrubava a mata para... né? E aí nesse projeto do Polo Nordeste veio o café do IBC, que é o Instituto Brasileiro do Café, né? E aí esse café é do sol. Aí eles desmataram para plantar o café, que com 8 anos morre, e nem café e nem mata, né? Isso alterou o clima, alterou a questão do lençol freático, né? A temperatura, desregula as chuvas, né? E isso eu acho assim, que tudo que a gente for fazer, até você pode fazer, mas você tem que corrigir os efeitos, os danos, né? Sim. Então, hoje o que está preocupando mais é a questão da especulação imobiliária. Eu acho que é uma área que todos os prefeitos aqui da Serra não deveriam entrar. Existe uma associação, acho que aqui dos prefeitos da Serra, que a gente já procurou, o nosso grupo da Rota Turística, né, que é a Rota Minas da Ibiapaba, nós já procuramos para tentar ter uma conversa com todos os prefeitos para que eles não cedam essa questão da especulação imobiliária nessas áreas de cinturão verde, né? O Luiz Menezes, prefeito, na campanha dele, ele esteve lá no meu sítio. Pediu para conversar com os funcionários, reuni todos eles, reuni também mais alguns, Jair, pessoal lá da Lapa. Tem uma conversa, né? E ele lá se colocou, e eu não sei como funciona o pensamento dele em relação ao desenvolvimento, mas ele falou que queria desenvolver o Acarape, que ia trazer um conjunto habitacional, e foi nessa hora até que eu cortei isso. Nós aqui no Acarape, na gestão do Jean, isso aqui passou a ser distrito, era vila. Mas nós preferimos chamar de vila, porque acho que ela dá uma entonação melhor dentro do turismo, né? Sim. Que distrito. E assim, o Acarape tem 2 ruas que não são cuidadas. Então, se não se cuida de 2 ruas, nem com saneamento, porque o turismo quer isso, não é questão de lixo, é questão de animais zoonosos, é questão de cachorro, de gato, né? Não se vasectomiza esses animais, não se faz nada, né? Então, se você vai trazer um conjunto para cá de loteamento, isso quer dizer que esses problemas vão aumentar, né? Então, uma coisa que a gente pede, não faça, entendeu? Se você puder cuidar das outras, das ruas e alguns ganchinhos que tem lá, que é pequenininho o Acarape, né? A gente fica muito agradecido, mas isso aí não, a gente pede para você não fazer. Mas foi exatamente o que ele fez. E logo em frente ao meu sítio. Não sei qual é a tara dele, mas achei assim um desrespeito, né? Uma coisa que a gente pediu, desrespeito não só a mim, não só as pessoas que estavam lá, mas a questão ao desrespeito ao meu ambiente, entendeu? Eu vejo que o sítio ele se preocupa muito. O senhor já até falou algumas coisas. Eu lembro quando a gente conversou pela primeira vez, o senhor falou sobre a ideia, o projeto que você tem anual, né, de doação de árvores. O que mais, além desse projeto, o sítio e o senhor fazem para a redução desses impactos ambientais que são causados tanto por fatores externos quanto até pelo próprio desenvolvimento do sítio, que eu acho que é uma dúvida da galera? Olha, assim, eu penso de uma maneira lógica, certo? Vou dar um exemplo aqui, Fortaleza. Fortaleza ali, antigamente, próximo do parque, eu não sou radical nessa coisa, mas você tem que trabalhar com raciocínio lógico em tudo, né?
Lá no Parque do Cocó, em Fortaleza, tinha uma época um problema danado lá para abrir uma rua porque estava congestionando o trânsito ali naquela região. E a rua não derrubava muita árvore, uns poucos derrubava 50 ou 100 árvores, Sim. né? Aí o que você tem que fazer? Você tem que colocar na balança o seguinte: o trânsito parado ali por muito tempo, por conta do acesso que não tem, soltando monóxido de carbono na natureza, na atmosfera. Será que não é mais danoso do que derrubar 100 árvores e abrir a rua? E pegar e plantar 5.000 árvores em outro lugar, porque a árvore você planta. Sim. Né? Então, assim, não é uma questão radical, é uma questão de bom senso, certo? Então, assim, eu acho que o turismo, ele causa impacto. A questão é, como eu falei, você tem que corrigir esses impactos, né? Você tem que ter a coragem de tirar do bolso, não só colocar. Da mesma forma que você tem que investir na capacitação dos seus colaboradores. Como é que eu vou dar uma condição de atendimento de um turismo de ponta? Eu quero ser turismo de primeiro mundo, eu quero ser padrão Europa. Sim. Com o pessoal que nunca teve uma educação, porque a escola pública nunca educou direito. Que as pessoas entrem nessa vibe do bom atendimento. Não, eu tenho que investir em capacitar esse pessoal, área por área. E sempre reinvestir. Né? Porque as pessoas vão se acomodando de novo, né? Sim. Por que todo ano eu contrato, faço selo de qualidade? Porque eu passo aqui hoje e tem um sujinho, amanhã tem outro mofozinho. E eu vou acostumando com aquilo. Mas o turista que chega, ele vê aquilo ali de cara. Então eu contrato o selo de qualidade, porque vai lá um técnico e vai mostrar os pontos fracos tudinho. E aí eu vou investir 30, 50 mil, 60 mil por ano para manter aquele padrão. Então, alguns fogem para não gastar o dinheiro, eu considero investimento. Entendeu? Sim. E como considero investimento, investir em pessoal, né? É interessante estar lá. Eu incentivo meus funcionários a fazerem faculdade. Alguns deles têm carro para ir sem custo. Eu quero que eles cresçam. A gente não pode estar pensando só na gente, só em ganhar dinheiro. A gente está pensando em melhorar o entorno, né? Mostrar que as pessoas não podem ser só exploradas. Não existe essa história de ficar escravizando as pessoas. Não me interessa a hora extra de ninguém de graça. Eu alimento meu pessoal do café da manhã, a janta à vontade, com cardápio e tudo, né? Com variedade semanal. Teve um funcionário meu que chegou e disse: o pessoal ali da tirolesa está exigindo ovos, bacon no café da manhã. O cara veio falar até como fofoca. Pode comer o que quiser aí. Não quero ninguém com fome trabalhando para mim. Sim. Né? Como é que a pessoa com fome, ou até com fome de nutrientes, vai trabalhar para produzir bem? Não vai. As pessoas têm que se alimentar bem. Isso é o mínimo, né? Uhum. E é um salário que já está muito defasado, né? Então, um funcionário que é casado, que é pai de família, que ganha 1.212, né? Uhum. O cara paga aluguel, água, luz, gás, que está muito caro. E o que ele vai comer? E o lazer? Né? Sim. Então, pelo menos nessa parte, a gente minimiza as despesas dele, que é muito caro a alimentação, né? A semana lá, aquele restaurante de cima, ele trabalha para funcionário. Mas eu sou feliz com isso. Acho que o pessoal tem que ter qualidade de vida, né? Tem que se pensar dessa forma. Verdade. E assim, o senhor considera, na verdade, o sítio um marco para o turismo local? Por quê? Tianguá sempre se preocupou muito na questão, e a gente tem uma grande questão em relação ao comércio e serviço, né? Uhum. Aqui na região a gente tem Viçosa, que tem o Centro Cultural, a gente tem o Parque Nacional em Ubajara, mas aqui em Tianguá, eu acredito que antes do sítio talvez não tivesse um ponto tão forte para o turismo. O senhor se considera assim, ali começando como pioneiro nisso, e aí depois os outros também? Assim, ó, Tianguá, como eu falei, não tem característica de turismo, mas tem todo o potencial para se desenvolver o turismo, né? Eu queria estar com muito dinheiro para trabalhar no turismo, para gerar mais emprego, para mostrar essa coisa, entendeu? E você ganha turismo com a mata, você não precisa destruir a mata. Por exemplo, eu comprei uma área muito grande aqui em Tianguá, é a área mais selvagem de Tianguá, lá no sítio Andiroba. Uhum. Lá tem a onça, tem até o guariba que está em extinção, uma espécie de guariba da nossa região, não da Amazônia, né? Sim. Então está lá. E eu comprei e eu vou fazer, eu estou tentando legalizar a documentação, que é uma escritura particular, e eu quero deixar pública, porque eu quero fazer um RPPN, que é a Reserva Particular do Patrimônio Natural. É como se fosse um parque nacional privado.
Sim. E eu não quero fazer nada lá. Talvez um banheiro, energia solar. Ela tem uma ladeira histórica, da época da colonização, né? Uhum. E eu vou ganhar dinheiro com isso. Fazer um campo selvagem, na lajeira do rio, sem destruir nada. Banheiro dá para você botar água por gravidade, porque ela é descendo, né? Em declive. Mas e para as pessoas ir lá, né? Fazer trek, o pessoal, quero também atrair o pessoal que trabalha com pesquisa de pássaros, né? Que existe esse turismo forte, principalmente do Canadá e de outros países também da Europa. Tem muita gente que vem para fazer esse turismo, né? Sobre o estudo dos pássaros, né? Uhum. Então, assim, não precisa você derrubar, entendeu? Você vai cobrar o guia, já vai empregar o guia, entendeu? Vai fazer um campo selvagem mais caro, né? Sim. Isso aí, a luz de fogueira e tal, né? Então, assim, não precisa você desmatar para fazer. Eu comprei um terreno ali, próximo dali, do meu sítio, que tem uma mata linda, e aí a gente estava conversando, e meu filho estava com a ideia de fazer essa chácara, né? Eu disse, não, vamos. A minha ideia lá é deixar a mata, entendeu? Sim. Fazer a trilha grande, a área também, né? É uns 25 hectares, próximo dali. Não necessariamente precisa ser negócio de mirante, né? Uhum. Aí já tem toda a ideia traçada, por que eu vou fazer ali. E eu tenho certeza que dá certo. Então, está faltando o cara botar um barzinho com uma pizzaria lá no meio da mata, sabe? Cobra logo para entrar, estacionamento, para deixar algum dinheiro. Músicazinha boa, um vinho, né? Um turismo de qualidade. Não é aquela coisa Sim. de forró, né? Você tem um turista para isso, né? Entendeu? A Serra, o pessoal está vindo muito para cá. O pessoal de Sim. Fortaleza que não conhecia, porque antes era mais Piauí, né? Uhum. O pessoal de Fortaleza está vindo e está gostando mais do que Guarabiranga, que fica a 100 quilômetros de lá, mais próximo. Então, o potencial de crescimento aqui para o turismo é muito grande. E eu me preocupo muito que isso cresça em todas as cidades, que eu saio dando consultoria de graça para ele, mostrando. O único problema que eu vejo é que, sim, para você investir em turismo, não pode ser mais da forma que eu investi. Comecei com um negocinho de palha, né? Uhum. Como o turismo já está formado, uma rota aqui, está vindo muita gente, eles querem qualidade. Então, se você for investir em turismo, tem que ser coisa de qualidade. Às vezes, o cara está com dinheiro que dá para fazer 4 chalé ruim. Não faça 4. Faça só um. Com uma piscininha, jardinzinho. Não falta quem aluga. O Rodrigo, tem lá no Cipó, lá no outro extremo. Fez um chalézinho lá de tijolinho à parede. E todo fim de semana está alugando. Ele já vai fazer o segundo. Em vez de fazer um monte de coisa ruim, faz só uma boa. Hoje você tem as redes sociais, que você divulga muito fácil. Sim. O Rodrigo ali é neto do Soirapão, filho da Sara. Uhum. Então o Rodrigo todo fim de semana aluga. Entendeu? Tá com o dinheirinho dele. Aí eu disse, ó, tu vai fazer outro. E não tem piscininha, entendeu? Mas tu vai fazer outro e uma piscininha. Vai juntando esse dinheiro aí. Estou orientando, né? E é assim, hoje as pessoas que quando saem, eles querem um banhozinho. Uhum. O banho é um atrativo bem forte. Então, se você tem um terreninho na mata, mesmo que seja pequeno, mas faz lá o chalezinho, faz a piscininha pequena, um ofurô, e pronto, é o suficiente para você alugar. Entendeu? E isso em toda a região da Serra, né? Agora, para quem sonha com um projeto grande, tem que ter muito dinheiro, porque Sim. não é barato, os investimentos não são baratos. Tudo está muito caro, principalmente nessa época que a inflação está muito alta e as coisas subiram muito de preço, né? E tem público para todo tipo de turismo, né? Como é que o sítio do Bosco, ele observa isso para atender todos os públicos? Hoje vocês estão gigantes lá e vocês conseguem atender um público que vem de fora, mas e aquele público com menos renda? Pois é, a preocupação minha é o seguinte, porque assim, eu tenho uma estratégia para isso, né? Eu gosto de pensar que todo mundo tem que ter direito às coisas. Por exemplo, a minha taxa de visita é R$10. Ela está quase há 7 anos a R$10. Toda essa inflação, eu não aumentei. Né? Foi uma estratégia minha para que, caso venha outra pandemia, outros problemas econômicos, o pessoal se lembre de mim com um preço justo, que possa caber no bolso de qualquer pessoa. Uhum.
de certa forma, uma proteção, né, com a questão de algum provável problema futuro. Sim. Né? E eu também gosto de oportunidade das pessoas que são pobres, de todas as classes. Né? E qual é a minha estratégia para isso? O rico vai lá e fica olhando torto para o cara, né? Que nem aquele pessoal que viajava de avião e chamar o pobre de catarrento. Ele não entende que o cara não teve a oportunidade de estudar e não sabe se comportar dentro do avião. É natural ele estar se admirando. Mas é 1 hora, 2 horas de viagem, não precisa aguentar, né? O cara não aguenta quando ele está lá limpando a fossa dele, né? Uhum. Então, é esse preconceito e eu gosto de trabalhar em cima disso. Para que os mais abonados não fiquem mais assanhados em relação a isso, meu preço é barato. Enquanto um equipamento meu, muito bem feito, enquanto um similar por aí, cobra às vezes nessa época até 1.250, 800, 900, cobra 350, né? Sim. Entendeu? Então, isso também atrai. Uhum. Mas esse movimento de mistura de classes, ela mais no final de semana, mais domingo, né? Uhum. E, para ser franco, o pessoal pobre se comporta melhor, às vezes, né? Lógico que não é regra, né? Melhor do que o cara que tem muito dinheiro. Chega muita gente lá, lógico que não são todos, eu tenho um público maravilhoso em todas as classes sociais, né? Mas tem gente que chega lá e quer estacionar no lugar errado, quer botar som, quer ter o carrão, né? Quer fazer barulho a noite toda, porque acha que está pagando, né? Como aquele programa lá. Que aquilo é uma crítica, né? Não é para fazer, literalmente. Aí, assim, e eles não se comportam. Tá tudo dentro do normal. Eu tenho regras no sítio e todos têm que cumprir, né? E eu não vejo ninguém disciplinando ninguém. E, assim, eu estou fazendo uns apartamentos agora, os chalés, com piscinazinhas individuais. Quando a gente fizer esse castelo, a gente vai fazer uma piscina só para os hóspedes de apartamentos. Sim. Né? E aquela lá, né? Já tem esses individuais, o ofurozinho com a piscininha. Então a gente vai pensando em tudo isso aí, porque é um público também que ele traz muita renda para cá. Né? E é um dinheiro que é um dinheiro receptivo, ele não é emissível, ele fica no município gerando renda, circulando. Né? A gente paga imposto, tem mês que eu pago mais de 100 mil de imposto, apesar de não ter um acesso que preste, não ter uma iluminação. E não há nenhuma preocupação em pavimentar e dar um reforço, já que está dando certo. Essas pessoas que nós empregamos, elas desafogam a prefeitura, né? Não vão fazer lá cabide de emprego na prefeitura. E eu acho que a gente devia ser mais bem visto pelo poder público, com mais responsabilidade, né? Porque, assim, administrar bem não é só um setor, administrar bem é todas as vertentes da necessidade do município, em educação, saúde, acesso, preservação. Assim, envolve muito mais de que você está fazendo só a questão de infraestrutura e as outras coisas ficam um pouco esquecidas, porque às vezes não rende voto, né? Então, a administração, acho que a administração pública devia ser mais abrangente em outros aspectos importantes. Né? Essa diversidade que a gente estava conversando agora há pouco, ela se aplica também ao sítio em si, né? Tanto aos locais quanto, por exemplo, a ideia de trazer a prática de esportes radicais. De onde é que veio essa ideia? Eu sempre fui radical, né? O pessoal não me conhece, mas eu sempre fui. Aquele dia na pré-conversa que a gente teve, eu falei para você que meu pai era tropeiro. Meu avô também era, desde criança. E meu pai ia até o Maranhão, e naquele tempo não tinha estrada. Eram as veredas, né? Sim. Nem tinha nem energia na cidade, nem na cidade tinha um gerador até 10 horas da noite e apagava. Dava um sinal lá, apagava. E eu vivi essa época aqui em Tianguá, certo? Sou tão velho não, mas vivi. Aí, assim, então a gente viajava pelas veredas, 40 animais, 50, burro, essas coisas, essas mulas, né? E meu pai levava muito, ele comprava aqui na agência Miranda, aí levava café, levava rádio, despertador, cobertor, rapadura, as coisas que a serra produzia, café, né? E a gente vendia, e essa viagem durava, às vezes, quase 40 dias. Eu fui uma viagem com 6 anos, de 36 dias com meu pai. 6 anos de idade. E com 8 anos eu fui a última, fui só 2 viagens com ele. Eu tinha muita habilidade com os animais, por isso a minha ligação muito com o campo, né? Sim. E eu achava aquilo fantástico. Eu acampava naquele tempo, né? Um campo diferente, tinha um encerado, uma lona, e meu pai, essas coisas era bom. A gente
peava os animais, né? Para eles não se afastarem, ficarem Sim. pastando, para de manhã não ter dificuldade de encontrar. E eu, com 6 anos, já segurava um volume do lado do animal, enquanto meu pai botava o outro para equilibrar, né? Sim. Então, assim, minha convivência com a natureza foi muito grande, né? Desde a infância. E não era só eu que ia, não. Meus irmãos também iam, né? Mais velho. E, assim, depois eu fui trabalhar no Serra Grande Hotel, né? Que um pouco do turismo. Mas em seguida fui trabalhar no SEASA, que a gente participava muito de reuniões com o produtor agrícola, né? Trabalhava com o sistema de informação de mercado agrícola. E depois fui para a Coelce, passei 28 anos trabalhando no campo. Então, gostava muito dessa questão do meu envolvimento com a natureza, né? Desde a da infância, desde o nascimento. E eu gostava também de esporte radical. Eu gostava de fim de semana, na minha folga, fazer trek, ir para as cachoeiras a pé, tomar banho. Daí, quando eu cheguei em Frecheirinha, eu arranjei uns amizades lá, legal. 2 são meus amigos, são pessoas boas. Mas quando chegava sexta-feira, eles diziam, vamos pro bar do Caetano. O nome do bar do Caetano era Fuxicos Bar. Né? Tá lá o nome lá, Fuxicos Bar. E aí o pessoal ficava naquela. Quando saía, o cara ficava falando dele. Entendeu? Aquela coisa cultural de lá. E eu disse, rapaz, mas todo fim de semana a gente tem que ir pra bar pra beber, cara. Tanta coisa pra gente explorar aí. E meus amigos eram mais novos que eu, né? E ele disse, o que é que tu acha que tem que fazer? Eu disse, vamos pro Pinga, lá. Nós levar cachaçinha, nós tomamos cachaçinha lá. Ou então lá, compra lá. No Zé Maria tem uma bodega lá, que a gente compra, que é aquele vereador, né? A gente leva alguma comida e vamos explorar. Esse negócio de bar, de ficar falando da vida dos outros, meu irmão. Aí eles fizeram a experiência. Aí depois eu levei eles para acampar no Boqueirão, né? Passamos 5 dias. Fogueira acesa, eu era mergulhador, né? Eu era mergulhador, mergulhava até em alto mar, navio afundado. Então, fazia esse trek, fazia rapel. O que era esse trek? Trek é caminhada em locais de difícil acesso na natureza. Certo? É desafio. Entendeu? Eu gosto disso aí, subir a ladeira e tal, encontrar obstáculo. Né? Eu sempre gostei disso. Por isso a ideia, lugar bonito, será que não dá? Aí, junto com isso veio o esporte, né? Primeiro eu trouxe um campeonato para cá. Tinha uma etapa do Campeonato Nordeste de Voo Livre e eu corri atrás, né? Eu corri atrás porque o marketing todo era do governo do estado. Eu não ia ter despesa. Era uma etapa do campeonato já conhecido, que era o Nordeste de Voo Livre. Eu peguei a segunda etapa. Eu fui na Secretaria de Esportes de Fortaleza. Eu já levei fotografia e tudo. E aqui no Ceará não tinha nenhuma rampa bonita como a minha, né? Sim. Hoje a minha rampa em infraestrutura era a melhor do mundo, melhor do planeta. Eu estive na Europa, em várias rampas, fui para voar, fui para a região dos Alpes. O senhor pratica esses esportes também que tem lá na... Exatamente. Se eu não tivesse aqui, eu estava voando agora. Aí, assim, lá em Saint-Lé é que tem uma rampa mais ou menos próximo da minha, mas só tem um restaurante e uma loja. Não. Qualquer piloto de qualquer lugar do mundo chega, ele tem infraestrutura, tem piscina, restaurantes, tem tudo. Pode deixar a família e o cara vai voar, sem se preocupar. Em qualquer outra rampa que você vá aqui no Ceará, não tem um local para você fazer um xixi. Se você levar a família, como é que a mulher vai, numa necessidade fisiológica, vai, né? Fica chato, né? Eu fui um campeonato lá em Jaraguá, em Goiás, aí separaram o mato, um lado para a mulher, né? Aí esse pessoal, peraí, aluga menos banheiro químico, isso é ridículo um negócio desse, né? Tá entendendo? Aí eu peguei e levei as imagens, né? Eu fui para o Rio de Janeiro, voei lá e de lá fui para Niterói, voar lá. E estava tendo um campeonato. E aí quando cheguei, tinha um amigo meu de lá e tal, foi logo me anunciando e tal. Cara, não chega a 5% da estrutura que tem meu sítio, né? Então o sítio já é muito conhecido, né? Muito conhecido. Eu não estou dizendo que é a melhor rampa de voar. Eu estou dizendo que ela é a melhor rampa do mundo em infraestrutura. A mais completa, né? Em qualquer lugar. Se você for em Quixadá, onde bate os recordes mundiais, não tem um banheiro. Entendeu? Não tem. O pessoal é como no campo, o cara vai para a montanha, né? Isso. Aí, assim, lá no meu sítio, não. Hoje os banheiros são todos reformados, todos muito bons, né? Então, tive que mudar tudo para ir melhorando na questão da qualidade do turismo, né? Cada vez melhor, né? Eu quero um padrão bom, mas eu não quero deixar de receber o pobre, não, porque o pobre também tem que ter oportunidade, né? Sempre penso nisso.
Hoje o sítio está com quantos anos já de funcionamento? Olha, eu comprei em 2001, passei 2 anos para terminar de pagar os cheques que eu te falei, Uhum. né? E comecei em 2013 fazendo investimento. Então tem 19 anos de fato funcionando, né? Sim. Melhorando e tal. Então é isso. Eu acho um crescimento grande para quem começou sem nada, sem um centavo. Sim. É diferente de uma pessoa que chega com 30 muito milhões, dinheiro pra 40 investir, milhões, vem né? com um projeto, já vem até com o dinheiro do marketing separado. Sim. E aí se instala e pronto, né? É diferente. A minha história assim, é uma história de quem tem muita coragem, porque a estrutura que eu tenho lá não é para acabar que subir imposto. E uma visão empreendedora também, né? É. Então, assim, eu acho que o turismo aqui na região vai ser muito forte, né? Vai ser a longo prazo, porque os empresários aqui gostam muito de investir em coisa que não dá trabalho, né? A especulação imobiliária não dá trabalho. O cara que cria gado, vamos falar aqui de outro estado, né? Goiás. Que trabalho que dá? Ele destrói a terra, cerca, planta capim, nunca mais faz nada, vai só pegar a renda. Quase não tem funcionário. Então, assim, o que me interessa é capital produtivo, gerar emprego, para melhorar o entorno. Porque não adianta nada você pensar só em você, e aí seu filho chega na porta da escola e é assaltado ou morto pelo pai de tênis, pelo celular, e é isso que eu não quero que aconteça na nossa região. Então, eu sou preocupado lá com o entorno. Nesse tempo, assim, muitos desafios provavelmente aconteceram, mas eu posso estar errado, isso me corrige. Provavelmente o maior foi essa questão da pandemia, né? Porque eu acho que vocês já estavam estáveis, já tinham muitos anos, e aí, de repente, uma situação atípica que atingiu o mundo inteiro. Como é que vocês lidaram? Como é que a pandemia primeiro afetou vocês, né? Se houve algum impacto, como é que vocês lidaram com esse impacto dela? Afetou sim, não tenho dúvida, né? A minha primeira preocupação é o seguinte, dei uma pesquisada a mais, né? Já conhecia a história da peste negra e tal, vírus influenza, né? E dei mais uma pesquisada, né? A coisa começou a parecer assim meio preocupante, apesar de alguns relatos acalmarem, mas estava em jogo o negócio, né? Então eu fechei 4 meses e meio. Mas a primeira coisa que eu fiz foi dar uma estudada a mais e acalmar o meu pessoal, reunir todos. Sim. Aí falei das outras pandemias, que tiveram muito problema e que estava parecendo ser uma coisa séria, mas que eles ficassem tranquilos. Eu estava com um capital bom na época, que era até para começar o castelo. Estava liberado já, licenciado. E aí eu reuni com a minha família, que é uma empresa familiar. Hoje meu filho praticamente é o administrador geral, né? O Júlio, muito capacitado, cara muito bom, muito focado, muito responsável. Então eu tenho esse privilégio de ter um filho muito focado nessa área, né? E a gente fez a reunião e a gente decidiu que não ia demitir nenhum deles. Porque a gente se colocou no lugar deles, né? A gente está em situação difícil? Tá, mas a deles está pior, né? E alguns parceiros que trabalham lá, que não pagam água, nem luz, nem nada, que dão uma porcentagem da venda para nós, também preocupados, porque eles têm a família, né? Aí eu falei, ó, se apertar, vem aqui que a gente adianta algum dinheiro e tal. O certo é que ninguém demitiu ninguém. Quem a gente pôde dar férias, a gente deu, mas férias é só um mês, né? Sim. E foram 4 meses e meio. E também a gente deu assistência com medicação, com todo o aparato que foi preciso, né? Alimentação, se precisasse. Ninguém queria que os colaboradores passassem fome, porque a gente sabia que ia acabar e ia precisar deles, e também por questão de humanidade, né? Sim. E foram 4 meses e meio. A gente teve que se desfazer de 460 mil, quase R$1 milhão. Mas eu fiquei feliz porque no final deu tudo certo, né? Mas o sítio nunca fecha, ele nunca fechou na vida. Só fechou no período da pandemia porque era necessário fechar, né? Sim. São 20 anos já quase, né, que tiveram momentos de dificuldades como esse da pandemia, mas eu acredito que tem muitas histórias, né? Eu conheço algumas histórias, mas queria que o senhor contasse para a gente algum tipo de história curiosa, lá do início e também de agora, depois desse grande desenvolvimento do sítio. Ah, tá. A história que a gente mais ri lá, tu nem acredita. Eu ganhei um dia uma gorjeta de 50 centavos lá. Tinha um cara lá que estacionou, a gente sempre comenta isso aí, né? Tinha um cara lá que estacionou num local que estava quase não dando para os outros carros passarem e também ele correu o risco de alguém bater, né?
Uhum. E eu fiquei olhando, querendo saber quem era o dono, até que o cara apareceu, né? Aí eu fui lá, bom dia, só para... Estava preocupado com o seu carro. A forma de chegar no cara, né? Dar uma bruta nele. Estava preocupada com o seu carro, porque você não prestou atenção, mas você estacionou num lugar que pode alguém bater e tal, está atrapalhando um pouco o trânsito. Pedi para o senhor estar mais para ali, para evitar esse tipo de coisa, né? Uhum. Ele disse, tá bom, vou tá. Aí ele puxou 50 centavos e me deu, né? Eu disse, não, senhor, não precisa não, eu estava só querendo resolver o problema. Não, você se cuida dos carros da gente, merece, tome. Pois tome nessa aí. Mas assim, é muita gente que já foi lá, né? Que se conheceu lá, namorou, casou, entendeu? Uhum. Gente que... Aí, ela está dizendo ali, a Mônica, ó. Né? Tem, que nasceu lá, né? Que foi feito lá, como dizem, né? Que já estão hoje com os filhos já moças, rapazes. Tem muita história, são muitas, né? Se essa pessoa vai com o filho lá e diz assim, olha, você foi feito naquele chalezinho bem ali. Geralmente foi na barraca, né? Aquele tempo era barraca, né? Que você sabe lá que eu comecei com 3 barracas, né? Eu não tinha o dinheiro para comprar os colchonetes. Sim. E aí quem me deu os colchonetes foi um pessoal lá daquela escola de jovem adulto, EJA, né? Uhum. Porque eles tinham feito uma excursão para a praia, só uma vez, e compraram um monte de colchonetezinho daqueles finos. E essa viagem estava lá, acumulada. Aí eu fui lá, o Valdeci arranjou lá 6 colchonetes, porque era tão fino que tinha que estar 2, né? Pra poder... Aí me deu esse colchonete. Mas foi assim. Mas assim, a história do sítio sempre foi muito prazerosa, porque eu via sempre o avanço. Eu nunca vi recuar, Sim. né? E aquilo me motivava mais, entendeu? Hoje o sítio é muito conhecido. É um ambiente mesmo. muito familiar também, né? Meu público é quase todo familiar. É um público muito bom, porque ele não vem para fazer baderna, ele vem para... Porque está com a família, ele vem para... Ele gasta o dinheiro, né? E já tem muitas coisinhas ali, parceiros, porque a gente coloca parceiro lá dentro, né? Tem o pessoal das fotos, tem o pessoal do biscoito holandês, né? Com o wafer holandês. Aí tem outros que estão vendendo um artesanatozinho, outros doces, outros sorvete, café. Tem até mulher que vende milho. A gente acolhe esse pessoal porque assim, é uma fonte de renda para eles e eles ajudam. Tem até a cobra e a arara, né? Uhum. Entendeu? Tudo isso é fonte de renda para o sítio e para as pessoas. Aquela mulher lá da arara, ela trabalha lá, ela não é funcionária, mas ela trouxe o projeto lá para dentro. Eles trabalhavam lá na Neblina Park. O marido dela era garçom e jardineiro. E ela tinha cobra. E eu sei que terminou não dando certo lá. E ele veio procurar trabalho. Eu disse, vamos tentar. Jardineiro, estou precisando. E ela com esse negócio da cobra. Aí eu disse, eu quero saber a legalidade disso aí. Tudo quanto é documentação, saber se pode, se não é legal, porque eu não quero sofrer multa, essa questão. Mas ela trabalha tudo direitinho, sabe? A cobra é de laboratório, vem com chip, tem a nota fiscal, tem acompanhamento pelo biólogo, que é obrigatório, pelo veterinário, e isso é mensal. Tem que construir um local para as cobras, para as araras, construir, investir, né? E assim, até na época o Julinho disse, pai, você gastou aí 60 mil, mais ou menos, né? Nesse negócio para as cobras. Isso Júlio, dá mais barato do que um chalé e dá mais dinheiro que um chalé. E realmente dá. Ela me entrega aí em torno de 2.500, 3 por mês. Não tem roupa de cama, não tem camareira, né? Tá lá. E a arara também. A arara aquela é caríssima. Ela dentro da legalidade. Já houve mais de 20 denúncias, o pessoal denuncia à toa. Achando que ela mostra tudo. Ela que mostra, né? Uhum. E ela que cuida de tudo isso, né? Sim. Eles também moram num outro sítio meu, perto. E aí eu fiz uma porcilga lá, para aproveitar o resto de comida do sítio, e ele cria os porcos metade. Então, eles lá têm uma renda de 8, 10 mil por mês no sítio. Se fosse talvez outro patrão mais ganancioso, nem ia procurar diminuir, eu não. Fica feliz que o cara esteja bem. Sim. Né? Ali o público ele procura muito, por exemplo, para fazer fotos, né? Você vê fotos de casamento, fotos muito boa, muito casamento, aniversário, tem muito. Exato. Mas também é um local que tem sido procurado, porque a gente vê aqui, a gente como instituição educacional, a gente tem acesso a isso, a gente vê os nossos alunos indo pra lá, pessoal fazer as fotos formando, de estão lá direto. Formandos. E assim, tornou-se um lugar muito agradável para fazer isso, né? Hoje as pessoas fazem casamento, aniversário lá. A gente está com esse grande público, sabe por quê? Porque, assim, tudo é questão de gestão, né? O que está acontecendo? Não vou citar o nome de ninguém, mas tinha equipamento turístico da região, que quando o cara ia fazer book,
no local bonito. Aí eles cobravam muito caro. Uhum. Eu disse, não, só cobra a visita, por quê? Vou cobrar só a visita. Sim. Porque o cara está vindo para lá, fosse uma pessoa normal, era a visita normal, era R$10. Sim. Ele está indo para lá, bater foto, vai postar, vai fazer divulgação do meu sítio de graça. Exatamente. Nada, Hoje o poder de por isso que influência cresceu desses muito esse jovenzinhos, público, né? Entendeu? Então, você tem que pensar muito para não estar com ganância de dinheiro. Você não pode estar... Você tem que pensar em todos os detalhes para você não fazer bobagem, né? Uhum. Não fazer bobagem. Então, hoje, nessa área aí de eventos, quem fez uma festa lá enorme, reservou todos os apartamentos, inclusive os outros aqui, ficaram todos, até o Bajara, ficaram todos reservados por os convidados dele, foi o Dr. Paulo Régio, corregedor aqui do estado, né, da área trabalhista. Então, ele esteve lá com a dona Patrícia, que é a esposa dele, que eles não têm filhos, né? Optaram para não ter filho. E ficou encantado e quis fazer o aniversário dele ali. Ele pega o dinheiro dele e da mulher dele e gasta tudo com festa com os amigos, porque diz que não quer filho, porque acha que é um problema. Então, e a gente muito boa e tal. E botei ele para conversar com o Júlio, fez a festa dele. Eu nem tive muito lucro da festa, mas eu mostrei o sítio para os amigos deles, que não conheciam, entendeu? Então não é ganhar imediato, é o futuro. Sim. Entendeu? Ninguém está ganhando quase nada, não sei o que, porque ele era chorão também, né? Eu disse, não, mas vai dar certo. Entendeu? Aí no dia da festa lá, tinha que terminar 1h da manhã. E aí ela pediu para... Estava gostando tanto, pediu para ser até 2, né? Eu disse, olha, eu prometi para o vizinho aqui que era até 1h, que a gente avisa para ele avisar para o cliente dele, o Jordano, né? Sim. Mas eu vou dar uma ligadinha para ele aqui, por mim, tudo bem. Aí o Jordano, pode rolar. E eu não estou nem escutando nada, não. Aí eles ficaram muito felizes. E esse pessoal já divulga, já vai vir, é um público muito bom, né? Então, é isso, é gestão, né? Precisa ter uma visão muito empreendedora para fazer esse tipo de coisa, por exemplo. exemplo. E não ter preguiça de trabalhar, porque ele tem trabalho. Outro dia, eu estava assistindo um outro podcast em que a pessoa falava justamente sobre essa questão. Hoje, o poder dos jovens, a gente vê até aqui na própria instituição, os jovens têm um poder de influência muito grande. Hoje, todo mundo faz a comunicação ali na palma da mão, com o celular. E nesse podcast, eles comentavam sobre fazer um evento, e antes você primeiro fazia um evento e você queria colocar 10 mil pessoas. Hoje, às vezes, o empreendedor ele faz um evento, coloca 100 pessoas específicas, X, que são as pessoas que influenciam as outras, porque ela precisa daquelas 10 mil lá. Mas ela pega aquelas pessoas que vão influenciar outras pessoas. Então, ela não começa com aquele grande. É basicamente essa mesma ideia de você não lucrar agora, mas você expandir o seu público. Outras pessoas conheceram, né, aquele ambiente. É uma visão muito interessante. Hoje, assim, o turismo hoje praticamente não é uma concorrência, né? Na realidade, nós estamos precisando de mais leitos. E eu queria que tivesse empresários aqui da região que tivessem interessado e dispostos a investir, sabendo que um investimento não é barato, que tem trabalho, né? Mas que também gera emprego, gera renda, desenvolve a região, né? E assegura a qualidade de vida das outras pessoas. Então, eu queria muito, porque todo lugar que eu olho, eu vejo a oportunidade de ganhar dinheiro dentro do foco do turismo. E eu mostro isso para algumas pessoas que vêm conversar comigo com esse interesse. Fico disposto a dar um trabalho de consultoria nessas áreas para ele, né? Vou lá gratuitamente, porque eu tenho um interesse muito grande, ao contrário do que muita gente pensa que eu tenho medo de concorrência. Eu não tenho. Eu não tenho medo de concorrência nem do gringo, porque eu estou fazendo padrão deles, entendeu? Então é um interesse muito grande, porque eu acho que o turismo ainda vai salvar o que resta ainda da nossa matinha e do nosso clima, da nossa água, né? É a questão também do cara entender porque hoje muito se fala da concorrência, mas tudo isso aquece a economia local. Quando vem muitos turistas, eles acabam abastecendo o setor de hotelaria da cidade. Você nem fala da questão do emprego indireto, que é muito maior, né? Porque, assim, tem época de movimento que, por semana, só do Serve Bem eu comprava 40 mil. Comprava até a quinta, sexta e segunda estava pagando, não comprava fiado. Eu não compro fiado. Entendeu? Como também não vendo fiado. Então, tu imagina que lá está gerando os empregos lá do Serra Grande, a indústria que está vendendo o produto está contratando mais gente, né?
Então, e o dinheiro que fica, se tem mês que a gente paga em torno de 100 mil reais só de imposto para o governo do estado, que uma parte fica aqui no município, tu imagina que o comércio que está vendendo, o frigorífico que está vendendo, a carne que o pessoal está me vendendo, as empresas que estão vendendo carne, frango, é muita coisa, é muita coisa. A gente tem uma cozinha lá enorme de porcionamento, né? Que a gente atende até 1.000 refeições por dia na cozinha, né? E lá também a gente faz porcionamento, porque tem câmara frigorífica, de refrigeração, congelamento, tem tudo. A gente dá curso também de porcionamento, com datação do produto. Tem que ser tudo dentro de um padrão bem seguro para não ter nenhuma intoxicação alimentar, porque eu jamais quero isso. Porque assim, como eu quero chegar em qualquer restaurante, eu quero que a higiene lá esteja funcionando direito, a manipulação seja direito, então eu tenho essa consciência que eu não posso fazer isso com ninguém. Então eu estou em cima do meu pessoal, na hora que eu vejo um escorregadinho, não pode. Então acaba que esse capital também, que chega aqui, ele circula na região, a região beneficia toda, todo mundo. rapaz. Então imagina ali, seu César, ó. Eu compro muito do seu César, que é da material de construção, né? O seu César começou bem pouquinho, mas eu compro mais do seu César do que os aqui. Mesmo com o preço mais alto, para dar oportunidade lá. Porque assim, às vezes eu não estou precisando de uma carrada de cimento. Não estou precisando de 100 sacos de cimento, ou de 50. Estou precisando de 3. Aí ele vai deixar lá. Então é natural que ele ganhe o dinheiro dele. Se é mais caro, 2, 3 reais. Entendeu? Então eu compro muito do seu César. Recebe por semana. Entendeu? O frios do Jefferson, compro do Jean, do J. Frios, mas do Jefferson também. É muito. Às vezes dá 30 mil por semana quando tem movimento, né? Mas é 8, 10, 15, adulto. A gente compra em vários lugares. Serve bem, a gente compra muito mesmo. Né? Esse Mateus, a gente compra mais quando tem muita vantagem, né? A gente, por exemplo, vai comprar 5 mil de arroz, né? E aí, às vezes, a gente economiza R$1.000, R$1.500 na compra, né? A gente faz essa pesquisa. Eu tenho gente para fazer essa pesquisa, entendeu? É um funcionário que se paga, às vezes, num dia, né? Então, por que não paga o cara bem? Esse é um dos que vai para a faculdade, com um carrinho, sem tá lá, quis voar, vai lá comprar o teu parapente aqui para tu voar, né? Fazer a tua faculdade direitinho, para se sentir gente valorizada, né? O cara não está ajudando a gente, está tirando uma carga de trabalho em cima da gente. Então, é isso que eu acho que as pessoas que são patrões têm que começar a ver, né? Não deixar malandro lhe enrolar. A gente está trabalhando sério, né? Mas querem, eu acho que tem que ter oportunidade e você tem que fazer tudo para melhorar a vida das pessoas. Eu acho que esses últimos recados, essas últimas mensagens são muito importantes, principalmente quando se fala da questão da concorrência, de você, eu não quero que o outro cresça. Só que, por vezes, você não vai conseguir atender toda a demanda. Então, é muito importante que tenham outros. Muito importante. Que, e eu mando para todos, até os que falam mal de mim eu mando. Entendeu? Tem gente que fica derrubando. Lá tá cheio, não tem ninguém. Você tem vaga aí, ó, tô mandando gente aí. Não tem isso, não. Entendeu? Qualquer um. Eu acho que existe a procura, a demanda para se fazer mais investimentos. Você pode olhar no tem um Mudo Hotel aqui perto do Gibão. E, cara, trabalha bem, o trabalho dele é bacana, o hotelzinho dele é muito, muito legal. E ele não falta cliente. Como é que eu não posso mando qualquer cliente meu, exigente, para lá? É simples, mas é bacana, está no contexto. O cara monta uma tapiocaria, um exemplo. Bota bonitinho, né? Bota com segurança alimentar, tudo direitinho. Quer montar um caldo de cana, dá dinheiro, dá. Mas tem que ser um padrão bom. Né? Não pode ser aquela coisa... Eu sempre incentivo, pessoal, ó, nós temos aqui a questão cultural do engenho da rapadura, como Viçosa tem de cachaça, e ganhou agora, né? A Cachaça Aviador ganhou o prêmio da melhor do mundo no concurso lá em Londres. E antes dele ir para lá, eu já falava que a cachaça dele batia de Minas e de São Paulo. Tá aí é o resultado, né? Então, aqui em Tianguá, não temos a tradição de fabricar aguardente, de cachaça, mas nós temos a rapadura. E faz tempo que eu tento que alguém faça um investimento num engenho para receber turista. Não aquela coisa assim, imunda, né? Mas para vender e vende caro, rapaz. Porque assim, você compra um pedacinho de chocolate desse também por 15, 20 reais. Tem rapadura aí que é muito mais saborosa, desse tamanho, por 10 reais. Né? O cara aumenta o preço, o turista não quer saber não, compra. Entendeu?
Compra mesmo. Eu fiz uma experiência, eu comprei umas rapaduras de um amigo ali, no engenho dele, boa, rapadura sem nada de químico, sem aquele branquite, sem nada. E eu comprei e levei para lá. Aí tem um rapaz lá da lojinha lá, tinha uma menina lá vendendo as coisinhas, né? Que eu tinha deixado ela vendendo lá. Eu cheguei e disse, tu quer ver como é que a gente vende as coisas? Tá um dia de movimento, né? Aí chegando um cara lá na loja, aí eu não me dirigi o cara, eu me dirigi a ela. Eu disse, ó, essa rapadura aqui, uma rapadura super gostosa. Tem gente que gosta de chocolate, mas uma rapadura dessa, ela é muito mais saborosa e tem muito mais, muito mais questão bem à saúde do que o chocolate. Mais né? saudável, né? Né? E o pessoal vai e compra um chocolate por um preço absurdo, uma rapadura dessa que dá 10 vezes um chocolate mais barato. Aí o cara disse, e quanto é a rapadura? Eu disse assim, a que eu tinha comprado por 5, eu disse que era 10, a de 10 eu disse que era 20, que era enorme, né? Eu quero tudinho. Entendeu? Então, assim, tem muita coisa que o pessoal está parado. Se o pessoal da floricultura, se o cara bota uma floricultura no caminho do meu sítio, ele morre de ganhar dinheiro. Entendeu? Eu vou fazer a floricultura lá, porque o pessoal não quer fazer. Vou empregar gente para jardineiro. Né? O Charles lá, o marido da mulher lá, da cobra, quando ele chegou, que era jardineiro, a primeira coisa que eu chamei, ó, dá um curso de enxertos e de sementes para esse rapaz aqui, para ele melhorar. Aí tudo que eu quero, ele produz. Né? Aí sabe usar hormônio de crescimento, sabe fazer estaquia, sabe, entendeu? Estaquia, né? Sabe fazer tudo isso. Então, assim, é bom você investir porque tem um retorno, né? Então, eu acho que, assim, turismo na região tem muitas opções para você ganhar dinheiro. Às vezes, coisa que não precisa investir muito, só que tem que investir com qualidade, né? E também a oportunidade para quem quer fazer uma coisa grande, de destaque, né? Eu acho que está precisando. A região é o futuro aqui, é turismo. Né? Eu acho. Dentro aí de todas essas histórias e tal, e do crescimento que está tendo o sítio, hoje vocês têm investido muito em muita coisa também, né? Antes Sim. você falou que era a questão só das barraquinhas e tal. Hoje você chega no sítio, tem esporte radical, tem um chalezinho, tem uma programação para quem é mais intimista, mas também está tendo umas programações maiores. Por exemplo, agora vocês têm feito, eu não sei se começou recentemente ou já tem um tempo, mas estava parado de certa forma também por questão da pandemia, essa questão dos shows, né? Do fomento à cultura, do artístico lá também. Olha, assim, eu não gosto de festa. Até porque, assim, esse estilo de música que está rolando hoje aí, turma nova e eu respeito, eu não acho uma boa música, traga alguma mensagem muito bacana, né? Então, assim, eu no início que fazia lá meus luaus com a nossa música aí, MPB, pop rock, era uma música calma, né? Eu não gosto de muito barulho. E eu acho que lá não é o lugar adequado para você botar uma banda de peso. Então, meus filhos é que novo, né? Muita amizade com a juventude, às vezes as meninas pediam, né, para fazer a festa, e às vezes o cantor lá, que era famoso, falava 30, 50 vezes o nome dele. E eu acho que aquilo causa muito impacto a muita gente, foge do controle, né, das regras do sítio, e eu pedi para não fazer mais. Mas, depois de vários anos, está fazendo só o Réveillon. Porque o pessoal não quer se hospedar num local, seja na praia, sem ter uma festa, um show pirotécnico, Sim. né? Então essa festa eu acho legal. E aí tem esse rapaz aí que está no auge, o Natanzinho, né? Tá nas paradas aí, nacional. Que é daqui da região também, né? Daqui de Tianguá, e ele também já era amigo dos meus filhos antes de ser famoso e tal. Um menino bom, tal, de origem boa, humilde. E aí é o aniversário dele e ele queria fazer a festa aqui na cidade dele. Sim. E achou apropriado fazer lá no sítio e falou com meus meninos, e meus meninos vieram falar. Se eu nem tenho obstáculo não, fazer porque... Mas é uma exceção. Sim. Eu não, o sítio não é para trabalhar com esse tipo de festa. Mas Acho o que Réveillon lá também é tradicional, né? o Réveillon desde o início. Comecei com 40 pessoas, hoje é um Réveillon que a gente recebe 2.000, 2.500 pessoas. Também ninguém quer mais do que isso, né? E eu acho que o local de fazer esse tipo de evento é o rapaz que teve uma boa ideia lá em Ubajara, que é o Castelo Clube. Sim. Eu acho que lá é que é o lugar da festa. Lá foi feito para isso. Então, eu acho bacana. Eu acho que o sítio não. Vai fazer essa festa,
mas ela é uma exceção por conta da amizade do rapaz e de ele ser aqui de Tianguá. E, de certa forma, também vai trazer um benefício para mim na questão da divulgação do sítio. Sim. Porque ele deve ter muito Tem uma seguidores, visibilidade né? nacional, A gente né, também. tem que pensar, às vezes, nessas coisas também, né? Né, Mônica? E, assim, o senhor já falou muito do desenvolvimento, do crescimento. Os planos para o futuro é só crescimento mesmo, né? Investir lá dentro. Eu queria ter 30 anos, com a cabeça que eu estou pensando agora, com a experiência que eu tenho, eu ia, com certeza, transformar o turismo nessa região toda. Porque, assim, é um negócio que eu acho prazeroso trabalhar, e eu não me canso de trabalhar, né? E também não estou trabalhando só, né? Estou bem acompanhado com minha empresa familiar, meu filho muito dedicado, tem outros parentes que estão lá dentro e muito funcionário bom, sabe? Eu tenho muito funcionário dedicado, competente. Né? E, assim, estou muito feliz porque é um desafio, né? Trabalhar com gente, você sabe que é complicado também, né? Às vezes um adoece, você tem que estar envolvido, você não pode abandonar, né? Até gente que já saiu, é família de funcionário, e assim, você tem que se colocar, você tem que ter empatia com as pessoas, tem que se colocar no lugar dos outros. Está aqui só para somebody love de vida boa, né? Está aqui para tentar mostrar um mundo melhor, né? Sim. E ganhar dinheiro também, né? Não ser hipócrita, né? A gente tem um lema aqui que a gente ouve muito falar que a galera trabalha por amor. Eu acho que a galera trabalha com amor, muitas vezes, né? Mas todo mundo quer ver bem, né? Não. Todo mundo quer ver bem. Quem não quer ter a qualidade de vida boa? Todo mundo busca isso, né? O que você não pode é passar por cima dos outros para ficar com isso, porque aí você, a partir do momento que você está explorando uma pessoa para o seu bem-estar, isso não é ético, não é justo, né? Né? As pessoas têm que ser reconhecidas para trabalhar, têm que ser valorizadas. É a mesma coisa. Os que não prestam, você não quer. Eu não quero ficar perto de um funcionário ruim, mas um patrão nenhum, acredito que queira perder um funcionário bom, um colaborador bom, né? E eu acho que as pessoas deviam ter essa visão, todo mundo, né? Não é para dar moleza para ninguém. Né? A gente não tem moleza, mas também não é para explorar. Não é para maltratar. Né? Eu acho que as pessoas têm que ser tratadas com respeito. Trabalhar com responsabilidade. Com responsabilidade. Né? Eu gosto de passar pelo todos o pessoal que está lá comigo, me ajudando, cumprimentar pelo nome e tal. Está com problema, chama. Consegue conhecer todo mundo? Todo mundo tem problema, né, cara? Se você está num grupo e está todo mundo caminhando num sentido, os que estão fraquejando têm que ser levantados. Nesse aspecto que se pensa, né? Até porque o crescimento vai ser coletivo também. Né? Claro. Você está com uma pessoa que está com problema, seja lá qual for, ele não vai produzir também na empresa, né? Então, você tem que corrigir essas coisas. Todo mundo está no mesmo barco, né? Sim. E falando um pouquinho agora, também a gente falou muito sobre responsabilidade ambiental, mas e sobre questões sociais? Tem comunidades ali ao redor e tal. Queria saber, a gente conversou aquele dia, o senhor me mencionou alguns projetos que o sítio tem em relação às comunidades mais carentes e tal, essa questão de ser responsável socialmente também pela comunidade em que está inserido. Você tem que ter, porque assim, se você não cuida do seu entorno, o entorno vai trazer problema para você também, né? O sítio, ele atualmente não está participando. Nós passamos vários anos participando de um projeto chamado Projeto Moisés, lá de Feixeirinha, quem tinha apadrinhava umas crianças. Esse projeto lá era um projeto de uma igreja evangélica e ele pegava os filhos das mulheres solteiras que precisavam trabalhar e deixava lá. Eles eram... Ele passava o dia brincando, alimentado, e eles também ensinavam um pouco de religião, né? Tal. Mas assim, no final da tarde, eles entregavam e no fim de semana não tinha. Mas era uma grande ajuda, né? Era só filhos de mulheres solteiras, era o Projeto Moisés. E depois, por algum motivo, o pessoal lá, o casal que tomava conta, tal, se separaram e terminou acabando. A gente passou um tempo também ajudando aqui o projeto Curumins ali na Carápica. E a gente tem um projeto que a gente sustenta grande todo ano, que é o projeto Vó Marilza, que é minha mãe. Ela faleceu, é a minha sobrinha, que é neta dela, também chamada Marilza, que é uma advogada empresarial. Ela tomou a frente desse projeto.
Então, esse projeto ele atua mais no período do Natal, escolhe um bairro carente e todo o pessoal da região lá carente vai lá receber presente, música, alimento e tal. Eles fazem isso, né? E dentre outras coisas que se fazem esporadicamente. Então, é um projeto que a gente quer segurar, mas o que eu estou mais preocupado com a questão dali de onde eu estou, no Acarape, é a formação de uma cooperativa ou associação para desenvolver artesanato e tudo que o pessoal quiser fazer lá, né, com o sentido de desenvolver, arrecadar, né, fundos para ele, a questão mexer na economia, para que eles participem também do turismo, né? Não ficar só olhando. E levar o que é a cultura local também para outros lugares. E você, né? a partir do momento que você tem uma cooperativa, fica mais fácil trazer projetos culturais, projetos de artesanato. Enfim, é um leque que se abre, basta só que alguém seja ativo, tome conta, né? Que a partir daí acho que vai entrando dinheiro, fica mais fácil você conseguir projetos com governos, né? Principalmente se o governo for né, que tiver um pensamento de ajudar as pessoas. Então, é isso. Eu quero fazer alguma coisa, mas eu queria que outras pessoas também se envolvessem, tá entendendo? Para que dê certo. Porque eu já visitei locais turísticos famosos, né? E o localzinho, que é pequeno, é beneficiado. Todo mundo está participando do turismo. Muda a Pousada realidade, domiciliar, outro está com uma loja, outro tá entendendo? Acaba Pirinópolis mudando é a um exemplo. realidade Pirinópolis é um local. exemplo, né? Eu fui em Pirinópolis e não encontrei hospedagem. Eu fui para a casa de uma senhora, pousada domiciliar. Um amor de pessoa, todas as casas estavam lá, recebendo turista. Paguei, tranquilo, cafezinho da manhã. Quer dizer, está se beneficiando. Né? Você vai ali em Jericoacoara, todo mundo ganha dinheiro do turismo. O Preá está ganhando dinheiro, né? Entendeu? O projeto do... o Jericoacoara eu conheci lá, eu passava de 5 dias acampando em Jericoacoara quando não tinha nem energia. Né? Eu gostava dessa coisa aí de aventura. E aí o que acontece? Jericoacoara, depois que cresceu, estava começando a aparecer problema, que é de micose na praia, por conta dos dejetos, que não tinha estação de tratamento. E quando a coisa se agravou, eles fizeram uma baita de uma estação de tratamento, viu? Eu fui lá visitar. Que é por isso que eu quero fazer lá no sítio também, mais atual, né? Sim. Já que a Jeri, como é um parque, ele estagnou, não pode crescer mais. Sim. O pessoal está indo fazer investimento no pré-A. E chegou agora um pessoal muito rico, investidor de fora, que está fazendo um mega investimento lá. Eu não acho que seja ruim para lá, porque os caras estão fazendo toda a estação de tratamento de tudo, devolvendo para o mar 100% bacana. Mas não estão fazendo só no projeto dele. Eles estão fazendo toda a vila do Preá. Quer dizer, o cara está pensando certo, Sim. porque se ele protege só o dele, mas e o morador local lá vai poluir a praia, vai chegar um dia que o turista não vai mais, Não porque vai a querer praia está mais. causando problema. Sim. Então ele já envolve todo o pessoal. Então eu achei muito bacana isso aí, visão boa do empresário de fora, né? Que está querendo vir para ficar, né? Então, interessante. Preferia que fossem investimentos locais, né? Porque... Mas se não tiver, vai vir de fora, viu? A Serra está começando a vir gente fazer investimento no turismo aqui. Espero que esteja dentro desse contexto aí de preservação e de ter um trabalho mais voltado para a questão social, questão do Ambiental. respeito dos direitos trabalhistas das pessoas, né? Acho que isso é importante. Muito bacana. Seu Bosco, foi muito agradável, tá? O papo aqui com o senhor, eu acho que foi muito enriquecedor, muito conhecimento para se repassar. E assim, a gente deixa aqui o nosso espaço aberto, se o senhor quiser falar mais alguma coisa relacionada aí a toda essa conversa que a gente teve, ao sítio, à sua história. Eu quero agradecer, né, de poder estar participando, porque eu acho que veículos como esse mostram realmente o que a gente está pensando, o que a gente quer para o futuro da região. Né? É uma oportunidade de você divulgar. Eu espero ter mexido com alguém, ou vá mexer com alguém, o resultado da nossa conversa. Quero parabenizar vocês pelo esse trabalho. Né? O pessoal jovem está engajado em trazer assuntos sérios para cá. E dizer para o pessoal, quem quiser conversar mais sobre turismo, algum empresário que queira fazer investimento,
e precisar do meu trabalho como um olhar clínico pela experiência que eu tenho, estou dizendo aqui que sou bom, mas realmente eu gosto, eu acerto alguma coisa, né? Eu estou aqui pronto para ajudar, e o que eu quero é o desenvolvimento da região, não só do nosso município, né? De toda a serra, de toda a nossa rota Mirantes, né? Para que ela, no futuro, venha gerar mais qualidade de vida para a população e entretenimento para todas as pessoas de qualquer lugar, né? Eu ainda tenho uns projetos grandes para fazer, acho que se eu não conseguir, meu filho lá, que é meu sucessor, acho que vai fazer, é um menino de muita visão. E é isso. Se Então, precisar, estou aqui, né, me colocando com a minha experiência para poder ajudar alguém se alguém precisar. Mas eu quero dizer que o turismo, ele é o futuro da serra, viu? Tem tudo para ser. A gente já mostrou a viabilidade, né? sim. Então não é só Mirante, dá para fazer turismo em qualquer lugar. Tem que ter investimento. Pode ser uma coisa pequena, mas tem que ser bem feito. É isso que eu coloquei aqui. Muito bacana a mensagem. E a gente agradece você que nos acompanhou até aqui, que curtiu essa conversa. E lembra você de nos seguir nas nossas redes sociais. O nosso podcast ele está disponível tanto aqui no YouTube, né, da canal FIED Uninta Tianguá, quanto no Spotify. Nós estamos aí no Spotify, que você pode ouvir aonde você quiser, do seu carro. Você não precisa estar nos assistindo, porque hoje a gente tem esse recurso, né, da tecnologia que você tanto pode nos assistir quanto pode nos ouvir. A gente agradece, continua nos seguindo, nos acompanhando nas nossas redes sociais, o Instagram da Faculdade FIED e aguardando nossos próximos episódios. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito nosso convite, por esse papo enriquecedor. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Até mais. Até, pessoal.